A lei da causa e efeito, né? Escutei bastante essa semana sobre ser herdeiro, né? E, pô, ser herdeiro. Não, mas porque tu é herdeiro, porque aquele lá é herdeiro, porque... Mas todos nós somos herdeiros, né? Todos nós herdamos coisas. Claro, né? A pessoa geralmente fala ser herdeiro pela questão material financeira. Expandindo um pouco isso, todos nós herdamos coisas, né? Todos nós colhemos os frutos que semeamos, seja frutos que foram, né, semeados pelos nossos antepassados, né, pela nossa família biológica que veio antes de nós, né? A gente herda esse DNA, a gente herda essa genética, a gente herda aquilo que eles fizeram e a gente herda aquilo que nós mesmos fizemos em outras vidas, a gente herda aquilo que nós mesmos fizemos no passado nessa mesma vida. A gente está constantemente, né, colhendo aquilo que foi semeado algum dia. E expandindo um pouco mais também, não existe sorte e azar, porque sorte é a colheita de uma boa semeadura. Azar é a colheita de uma semeadura não tão boa, digamos assim, né? Então, o que a gente chama de sorte, o que a gente chama de azar, nada mais é do que a lei da causa e efeito, né? Do que a colheita e semeadura, do que o dar e receber, do que também a lei da atração, a lei do magnetismo, porque a gente vai chamar de azar aquele momento onde eu abaixei minha vibração, onde eu me desconectei de mim mesmo, me desconectei do momento presente e me deixei levar ali pelo impulso, pelo julgamento, pela inveja, pelo ciúme. Abaixei minha vibração e assim tive azar numa entrevista de emprego, tive azar num negócio que eu ia fechar, tive azar na venda de um imóvel. Ou o contrário, eu mantive minha vibração elevada, eu me mantive presente, eu fiquei em estado de graça, em estado de gratidão. Então, minha vibração ficou elevada, então eu tive sorte em obter sucesso naquela entrevista de emprego, eu tive sorte em vender aquele imóvel, enfim, né? Sorte e azar, além da gente estar colhendo aquilo que foi plantado no passado, também tem muito a ver com o nosso estado vibracional do momento, né? A gente tem a tendência a chamar de azar quando o estado vibracional não está tão bacana e a sorte quando o nosso estado vibracional está bom, né? As coisas vão se alinhando na nossa vida vibracionalmente em acordo com o nosso próprio estado. Falar que o outro é herdeiro como se fosse um privilégio exclusivo daquela pessoa é muito limitado. E enxergar ainda mais só o lado material como se fosse um privilégio, como se eu fosse um sofredor aqui por estar tendo que conquistar minhas próprias coisas e o outro já nasceu com as coisas conquistadas, digamos assim, né? Ele não tem que passar por essa etapa que eu estou passando. Também é muito limitado, porque, gente, são várias vidas. Não é só essa aqui, a gente traz uma herança muito vasta, né? Às vezes, numa outra vida foi o contrário, né? Eu tive mais privilégios materiais e outra pessoa teve menos. E as coisas vão se invertendo, e são as experiências que a nossa alma escolheu passar, e são os dados que a nossa alma escolheu coletar a partir do nosso estado atual. Que a gente possa olhar menos a vida do outro e enxergar mais a nossa própria vida, mais o nosso próprio caminho e usar os outros como um espelho para o nosso próprio crescimento. Não usar de drenar, não usar como se eles fossem objetos e coisas, mas como inspiração, como motivação para nós chegarmos lá também, né? Se outra pessoa conseguiu, o que me impede? Porque comparar a dificuldade, para ele foi mais fácil, para mim mais difícil e tal. Se eu fico preso nisso, de fato eu nunca chego lá. Então, entender que cada um vai partir de um ponto, porque o mundo às vezes é injusto, mas não existe injustiçado, justamente porque a gente está vivendo a consequência de várias outras vidas vividas, a gente está vivendo a consequência de toda uma hereditariedade que viveu. Então, que a gente honre isso, estando presente, estando focados inteiros na nossa própria vida, não vendo que a grama do vizinho é mais verde, mas entendendo que eu posso sim também plantar uma grama, mesmo que ela fique azul, mas eu consigo plantar minha própria grama,
Porque ela não vai ser igual a do vizinho, mas vai ser a minha grama, vai ser a minha história, é a minha vida que eu estou vivendo, não a do outro. O outro tem a vida dele, tem os problemas dele, tem as benesses dele, tem as conquistas dele. E o que que eu almejo para mim? O que que verdadeiramente faz sentido para mim? O que que eu de fato quero para minha vida? Não achando que a do outro está perfeita, mas entendendo que a minha imperfeição é maravilhosa. Porque eu sou humano, porque eu tenho falhas, assim como o outro também tem falhas, né? Não existe vida perfeita. Todo mundo está aqui em processo de aprendizagem, em processo de experienciar a vida e de passar por momentos desafiadores, mas também por momentos de celebração. A gente vai conseguindo ter as nossas conquistas conforme a gente foca na nossa vida. Se eu de fato estou focado muito mais na vida dos outros, eu deixo de lado a minha vida. Eu paro no ponto. Eu fico totalmente inerte, estagnado. E aí sim, aí eu não conquisto nada. Aí eu vou achar que todo mundo é herdeiro, que todo mundo já nasceu pronto, que todo mundo veio para ter uma vida muito mais fácil, muito mais feliz do que a minha, e que eu sou a vítima do mundo, eu sou a vítima das ocasiões, eu sou a vítima da aleatoriedade das coisas. Não existe aleatoriedade, as coisas são como são porque elas vieram para ser desse jeito. E isso não quer dizer que eu estou condenado ao fracasso, que eu estou condenado à pobreza, que eu estou condenado à ignorância. Não é isso. A partir do ponto que eu foco em mim, eu consigo mudar a minha vida. É entender que eu não estou condenado a ter essa vida desde que eu foque na minha própria vida, né? Desde que eu esteja disposto a passar pelas coisas que eu tenho que passar para chegar onde eu quero chegar. Porque não é um não piscar de olhos, é um trabalho contínuo, dia após dia, para a gente conseguir mudar a nossa vida, para a gente conseguir ter uma condição melhor, seja em qual aspecto a gente esteja buscando uma condição melhor. Tudo gira em torno de não se vitimizar, de entender que todo mundo tem seus desafios, todo mundo trava suas batalhas, tem suas dores. E que todos nós carregamos uma herança. E que quando a gente foca em nós, a gente enxerga de uma maneira positiva, a gente enxerga a nossa própria herança também. E às vezes a nossa herança não é necessariamente, né, nascer em berço de ouro, ou ser herdeiro a nível material. Mas, poxa, a gente pode ter uma herança, por exemplo, espiritual maravilhosa, a gente pode ter uma equipe de guias e mentores incríveis que estão ali nos ajudando constantemente e a gente, por vezes, não enxerga e não tem essa consciência. A gente pode ter uma herança de uma facilidade de socialização gigantesca, que a gente faz amigos que marcam etapas da nossa vida. A gente pode ter uma herança de, poxa, saber cozinhar maravilhosamente bem, de conseguir cuidar da gente, uma maneira do dia a dia, né? Que a gente passa roupa, cuida da casa, cozinha, a gente se vira bem. Isso também são heranças que a gente carrega. E muitas pessoas não têm isso, entende? Assim como eu vejo no outro um, um nível material que ele tem e eu não tenho, pode ser que o outro veja em mim um nível de socialização que eu tenho e ele não tem, um nível de autocuidado que eu tenho e ele não tem, um nível de conseguir me adaptar ao ambiente que eu tenho e ele não tem. Então, vai muito além do material e vai muito, muito, muito além da vida do outro, porque a vida do outro é do outro. A minha vida, eu que tenho que cuidar, eu que tenho que saber. E assim, a gente tem a tendência de enxergar muito mal a nossa própria dor, porque é a dor que a gente tem um contato mais próximo. Mas, repito, todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem o seu passado, todo mundo tem a sua história. A diferença é que algumas pessoas se travam nessas histórias e outras pessoas buscam atravessar essas dores para construir e reescrever uma história diferente, né? A gente não consegue mudar o nosso passado, a gente consegue reescrever um novo futuro para nós mesmos. Então, que a gente consiga ter esse discernimento, ter essa consciência para não estagnar na vida, para não ficar apontando dedos, para não se sentir vítima de uma história que somos nós mesmos escrevendo. A gente tem o poder de mudar a nossa vida. A gente tem o poder de escolha, né, de escolher
enxergar a nossa herança como algo bacana, enxergar a parte boa que a gente carrega, que todo mundo carrega partes boas e partes não tão boas, mas enaltecendo o bom que a gente carrega, a gente se fortalece, a gente consegue ter mais disposição e vitalidade para fazer as mudanças necessárias. Do contrário, realmente fica muito complicado. Tudo são escolhas nessa vida. Que a gente tenha consciência e discernimento para fazer as escolhas mais coerentes com o nosso processo. Até o próximo vídeo.